Bom dia, galera. Nesse vídeo vamos falar sobre os tipos de veículos. Vamos entender aí a classificação de veículos. Eu quero adiantar para vocês que é confuso o que eu estou falando aqui. Eu procurei muita bibliografia, não achei nem algo muito consistente. Se você pesquisando os órgãos aí, né, Denatrans, não tem algo bem claro, e parece também que as categorias aí, as empresas, né, os conjuntos, os órgãos vão mudando de acordo com a necessidade deles de serem líderes no mercado, concorrer em determinados nichos. Então, existe uma variação que eu pesquisei aqui, que eu vou apresentar aqui. Foi uma pesquisa do que eu achei mais consistente, né, mais próximo, existe mais concordância aí no mercado. Então, a portaria número 065 de 24 de março de 2016 estabelece a tabela 1 e a classificação de veículos conforme tipo, marca e espécie, e a tabela 2 a transformação de veículos sujeito à homologação compulsória da resolução CONTRAN número 291 de 2008. O artigo 1º estabelece, na forma do dispositivo número 4 da resolução 291, com a redação dada pela resolução 369, a tabela 1, classificação de veículos conforme tipo, marca e espécie, e tabela 2, transformação de veículos sujeito a homologação compulsórias nos termos anexos 1 e 2 dessa portaria. E o artigo 3 estabelece os termos do anexo 3, a definição das carrocerias propostas na tabela 1 do anexo 1 desta portaria. Então, essa portaria tem a finalidade, né, de regulamentar o registro de veículos de acordo com o tipo, marca e espécie. A FenaBrave divide os veículos em leve, automóveis comerciais leves, ônibus e caminhões, semileves, leves, médios, pesados e pesados, semipesados e pesados. Muitos utilizados no mercado de unidades móveis, os implementos rodoviários são classificados pela Anfir por reboques, semi-reboques e carrocerias sob chassis. Cada tipo de veículo tem sua aplicação ideal. Então, na categoria de veículos leves, a gente tem os automóveis e os comerciais leves, que são as vans, utilitários, etc. Nas categorias de veículo leve, a gente vai ter os veículos de entrada, né? Cito como exemplo aqui o Ford, o Fiesta Palio, o Volkswagen Gol, o Up, o Toyota Etios, o hatch pequeno, o Chevrolet Onix, Hyundai HB20, o Renault Sandero, Volkswagen Fox, CrossFox, a Nissan. Aí a gente tem os hatches médios, né? O Focus aqui, e a gente tem o sedã pequeno, né? Como o Siena. A gente tem também os sedãs compactos, né? O Cobalt, e a gente tem os sedãs médios, o Corolla aqui como exemplo. Nos sedãs grandes temos o Mercedes-Benz Classe C e os SUVs, né? Jeep Renegade, que é um exemplo que está aqui. Os SW médio, Space Fox, e o Fit Weekend, né? O Fit Weekend foi bastante popular aí. Agora ele tá meio que saiu de linha um pouco, né? A gente encontra bastante ainda usado aí uns 10 anos atrás. O SW grande, o Golf variante e o Monocab, o monovolume, né? O Honda Fit, um símbolo aí que bastante vendido, e o Grand Cab, o GM Spain. Os veículos Sport, né, o que é o Chevrolet Camaro, a gente tem também o Audi TT, o Porsche 911, o Porsche Boxster, BMW Z4, Mercedes SLC, né? Tem bastantes outros esportivos, né, aqui. Ainda na categoria leve, as picapes pequenas, né? Estrada, Saveiro, Montana, são veículos já que podem ser utilizados para transporte. E aí, nas picapes grandes, né? A Fiat Toro, Toyota Hilux, né? Chevrolet S10, Ford Ranger.
Temos também, né, na categoria de comerciais leves, os furgões pequenos, Fiat Fiorino, Renault Kangoo, Fiat Doblò, Cargo e o Peugeot Partner, que já são veículos mais comerciais. Picape, né, esse que a gente viu aqui, ó, as picapes pequenas aqui, elas são pouco utilizadas comercialmente, poucas utilizadas comercialmente no sentido de trabalhar, né, que elas são mais utilizadas aí para fins particulares, mas também são utilizadas para o transporte. Furgões grandes, a Hyundai H350 é um exemplo aí, tem a Fiat Ducato, Iveco Daily, a Renault Master. Chegando aí na categoria dos veículos de comerciais leves, que é o PBT máximo de 3,5 toneladas, isso é imposto por lei. O que passou disso, passou de PBT acima de 3,5 tons, ele já é considerado caminhão, então tem que estar abaixo disso. E são as caminhonetes de carga, que é a Hyundai HR, né, carroceria aberta, Iveco Daily, as famosas aí, né, caminhonetinha são muito utilizadas em centro urbano aí pela agilidade, pela fácil deslocamento. E nós temos também comparando aí caminhonete e de caminhoneta. Um veículo é considerado caminhonete quando transporta até 3 pessoas mais a carga. E já a partir do quarto ocupante, o veículo passa à categoria de misto, ou seja, é considerado caminhoneta, de acordo com o CNT. São consideradas caminhonetas veículos nos quais passageiros e cargas ocupam o mesmo compartimento. Então, só tem que ter um cuidado aqui de caminhoneta, porque uma carga não pode ser transportada no mesmo espaço que as pessoas. Então, se você não pode transportar, por exemplo, no banco de trás uma carga, né? Ela não pode ser solta. Se for transportar, ela precisa ter uma divisão que separe a pessoa da carga, né? Uma grade. Pelo menos uma grade ali que separe, uma grade de segurança que separe. Por que esse cuidado? Porque se no caso de uma freada brusca, de algo, a carga ela vai vir para frente com uma velocidade muito alta, capaz aí de causar um acidente aí, de pressionar o motorista ou o passageiro contra o cinto de segurança, ou mesmo perfurar aí, né, as costas da pessoa aí, bater na cabeça. Então não pode existir, tem que diferenciar o que é o mesmo compartimento do que é transportar a carga no mesmo espaço. Aí a gente entra aqui no parte de ônibus. Os ônibus eles são classificados como urbanos, intermunicipais, rodoviários, micro, mid e mini. Os mini ônibus, eles, né, são pequenos, são os menores aí, poucos passageiros. Aí temos os micro ônibus, temos os ônibus mids, eles são maiores que os micro ônibus, e o mini ônibus e menor que um ônibus urbano convencional. Aí a gente tem os ônibus urbanos, que eles podem ser articulados ou não articulados. Temos os ônibus intermunicipais, bastante usado em grandes concentrações de cidade aí, né? Grande São Paulo, a gente tem Grande Salvador aí, Curitiba, região metropolitana de Curitiba. Os ônibus rodoviários, eles já são maiores, eles têm mais espaçamento no banco, alguns têm 2 andares aí, né? Aí a gente chega nos caminhões, que os caminhões hoje são classificados como semi-leves, leves, médios, semi-pesados e pesados. Essa classificação, número de veículos por tipo de veículo segundo a categoria do transportador 2017, que eu peguei aqui no Anuário dos Transportes, ela vai classificar os caminhões leves de 3,5 a 7,99 tons, caminhões simples de 8 tons a 29 tons, caminhão-trator especial, a caminhonete ou furgão, ou caminhonete-furgão, de 1,5 tons a 3,49 tons. Tem um reboque, semi-reboque com
com quinta roda e obitrem, semi-reboque especial, utilitário leve, que vai de 0,5 a 1,49 tom, e o veículo operacional de apoio. E quanto aos caminhões, né? Quais os critérios de classificações dos caminhões? Será que a gente utiliza o Detran, o Denatran, a NTT, a FenaBrave? A FenaBrave classifica os caminhões em semileves, leves, médios, semipesados e pesados. O Denatran emite portaria quase que anualmente, onde estabelece a tabela 1, classificação de veículos conforme tipo, marca, espécie, e a tabela 2, transformações de veículos sujeito à homologação. A portaria 063 de 2009 do Denatran e outras que a substituírem ou alterarem têm a função de homologar os veículos e as combinações de veículos de transporte de carga e de passageiros, constantes no anexo desta portaria, com seus respectivos limites de comprimento, peso bruto total e peso bruto total combinado PBTC. O decreto número 7.819, de 3 de outubro de 2012, ele regulamenta os artigos 40 a 44 da lei número 12.715, que dispõe sobre o programa de incentivo à inovação tecnológica e adensamento da cadeia produtiva de veículos automotores, né, que é o Inovar Auto, e os artigos 5º e 6º da lei número 12.546, que dispõe sobre redução dos impostos sobre produtos industrializados na hipótese que especifica. Então, esse decreto, ele dá uma definição muito boa sobre a classificação dos caminhões. Ele classifica em semileve, leves e médio aqueles caminhões que possuem peso bruto total superior a 3,5 toneladas, inferior a 11 toneladas. E os semipesados, os caminhões chassi que possuem PBT igual ou superior a 15 toneladas e a capacidade máxima de tração, né, inferior ou igual a 45 toneladas. E os pesados, ele diz que são os caminhões tratores que possuem PBT igual ou superior a 15 toneladas e peso bruto total combinado, PBTC, inferior a 40 toneladas. Os caminhões chassi que possuem PBT igual ou superior a 15 toneladas e CMT inferior a 40 toneladas e, né, então essa classificação desse decreto, ela é muito, né, parecida com a da Fenatran. Mas isso eu acho interessante ver os caminhões dessa maneira, porque a gente consegue até planejar melhor a utilização deles, né? Então, a gente também tem que entender o que é um VUC. Tem gente que confunde VUC com um tipo de caminhão, mas não, VUC não é um caminhão, é uma lei, né? Cada município cria sua própria lei de VUC. Nas cidades onde há restrição para tráfego de caminhões, os VUC são liberados. Geralmente a lei do VUC limita comprimento e largura. Na lei do VUC não há previsão de restrição quanto à altura e PBT. Há outras leis que irão tratar de altura e PBT. Então a gente não pode confundir VUC, que é uma lei, com o tipo de caminhão. Às vezes o cliente pede, me manda um VUC, mas o VUC pode ser um 3/4, né? Pode ser um caminhão leve, pode ser uma caminhonete, pode ser uma Fiorino. Tudo isso é um VUC, porque VUC não é um caminhão, é uma lei. Os tipos de caminhões semileves, né? São aqueles que vão de 3,5 tons a 4 toneladas de cargas, que a gente tem o Volkswagen 5150, Mercedes-Benz 415, a Ford 350. Os caminhões leves são aqueles caminhões aí que vão de 4 toneladas, de mais ou menos 4 toneladas a 5,5 tons de carga. A questão aqui que eu utilizei o DA, o ponto mínimo aí não importa muito, é só para diferenciar aí da parte aqui dos semileves, né? Mas ele pode transportar menos carga que isso, pode ir até com 10 kg de carga, isso não é problema. Ele só não pode passar
ele não vai passar, aliás, muito dessa média aí de 5,5 tons. Ele pode variar 6 menos, assim, mas essa foi a média aí que eu tirei. Ele não vai variar muito disso. Os caminhões médios, eles vão até 7 toneladas de cargas, né? Que é o Iveco Vertis, a Grale, eles, né? O Volkswagen 390 Constellation. Aí temos os caminhões semi-pesados, que eles vão de 12 toneladas de carga a 21 toneladas de carga. Aqui a gente está falando de caminhões Constellation 24280 ou Volkswagen 270, o Atego 2430 da Mercedes. Mas a gente pode falar também de caminhões pesados, que são os tratores, caminhões tratores, que a gente tem os modelos aí os caminhões pesados já são caminhões tratores, né? São os que rebocam aí semi-reboques ou reboques. Antigamente a gente utilizava uns termos aí diferente, que era bem mais fácil definir, né? 3/4, existia o 3/4, o truque, o toco e o cavalo mecânico. Era mais fácil. Agora, hoje, o truque, né? O caminhão truque que a gente chamava, hoje ele se mistura um pouco com o cavalo mecânico, porque ele é um veículo pesado. Ele está dentro aqui, ó, dos semi-pesados. O cavalo mecânico, ele é um veículo semi-pesado junto com os caminhões, mas se a gente for separar, a gente separaria aí por conjunto, né? E aí o pesado mesmo, o que entra aqui no pesado são só os tratores, porque eles pegam aquela carga que vai acima de 21 tons aí de carga para cima. Então aí já entra os cavalos, né, os cavalos tratores aí pesados, os pesadões. 6/2, existe alguns, porque a lei vai limitar bastante, mas já são 6/2, mas existe a possibilidade de você colocar um cavalo toco aí, é muito raro aí eu diria, na categoria de pesado. Isso falando nesse limite aí de 21 tons, mas se a gente for olhar uma regra mais básica, são os cavalos 6/2. Bom, é isso aí sobre os tipos de veículos. Estude mais aí sobre eles, vamos discutir mais, porque foi só um exemplo aí de algumas espécies aí. Então, gente, boa sorte para vocês, até mais. Tchau.